Vamos lá. Então tá bom. Nossa, meu computador tá até desarrumado aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para o nosso canal do YouTube e peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Efetivamente, vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é importante, é amparar substancialmente sem pruridos de personalismo para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina, no verdadeiro amor, resplandeça. Prece inicial, Rubem? Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Vamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, minhas? Pode escolher, Rosinha? O Evangelho, página 299. Buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto,
Quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bata, a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai, que estás nos céus, dê os bens verdadeiros ao que lhes pedem. Achei interessante essa primeira parte, eu não tinha percebido. Se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá de Deus, né? Que é um Pai de todo amor, de toda bondade. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e esse desejo é o que impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Então, né, se imagina que a vida fosse igual aqueles videogames antigos, né, o Atari, né, o Rubão deve lembrar, que você estava lá jogando, acabava a luz, tinha que começar tudo de novo, né? Não tinha o negócio de salvar o progresso, né, e continuar de onde se parou, né? E a reencarnação é justamente isso, né? Nós progredimos na vida, progredimos no jogo da evolução, a vida se interrompe com a morte, fica salvo lá no nosso cartão de memória, no memory card, lá no perispírito, todas as nossas conquistas, as nossas dificuldades. Vamos viver outra vida, reencarnados, continuamos de onde paramos, né? Porque realmente, se a gente fosse reiniciar do zero tudo, a humanidade não teria progredido, né? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, de todo o progresso que foi feito. Nós, cristãos modernos, espíritas, não precisamos mais morrer nos circos, né? Como os primeiros mártires do cristianismo. Nós também não precisamos, né, viver na época que Chico viveu, né, no começo do século XX, né, metade do século XX, em que os espíritas eram intitulados como macumbeiros, né? Agora as pessoas já entendem mais. Então, nós sempre aproveitamos tudo o que foi feito. Vou terminar de ler o parágrafo e a gente abre para comentários. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o progresso intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já se realizou,
adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Comentários? Fred, a marcha do progresso material, científico, é inexorável, né? Quiséramos que fosse concomitante à evolução espiritual, né? Aí realmente nós teríamos mesmo como dizer e afirmar que nós realmente progredimos, né? Estaremos usando racionalmente os recursos desse planeta, né? Tudo que Deus nos ofereceu, estivéssemos respeitando as outras espécies que coabitam conosco aqui, nesse lindo planeta, né? Enquanto você lia, eu me recordei de uma frase de Júlio Verne, muito importante. É tudo que o homem pode imaginar, outros homens poderão realizar. Não sei se alguém conhecia essa frase aí, mas ela é bem condizente, né? Com essa marcha de progresso que nós vivenciamos aí, né? E Jesus ampare esse planeta, se apiede de todos nós, né? E preserve esse mundo lindo que nós vivemos, né? É o que nós esperamos, né? Eu li Júlio Verne, mas essa frase não ficou registrada no meu HD. Muito bacana. Se Deus houvesse isentado o trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira, serás filho das tuas obras. Terás dela o mérito e serás recompensado, de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos seu incômodo, sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Bom, a pandemia mostrou muito bem isso, né? Que as pesquisas tiveram que ser feitas. Jesus não mandou um pacote pronto de vacina, nem uma fórmula mágica, né? Tudo teve que ser testado e produzido segundo a inteligência dos homens, né? Então, Jesus, Deus, não nos entrega nada pronto, ele nos inspira para que possamos, né? Nós fazemos o trabalho, né? Eu gosto muito de pensar naquela pintura da Capela Sistina, né? Da divindade de Deus e do Adão, né? Deus está fazendo um esforço fenomenal para alcançar Adão. E Adão está lá quietão, só esticando o braço, meia boca, né? Assim somos nós, né? Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei de trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Né? Porque numa interpretação literal, né? Pedi e vos será dado, né? Então eu peço e fico sentado, não faço nada, né? Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Não é
eu ficar sentado lá e continuar nos meus vícios, né? Eu tenho que pedir as forças e eu tenho que empregar a minha vontade, ainda que a minha vontade seja débil, que a minha vontade seja pequena, né? Muitas vezes nós temos 10% de força e a espiritualidade entra com 90% para nos ajudar. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, e como anjos de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais, jamais recusados, né? Nunca vão ser recusados. É que muitas vezes a gente escuta o que a gente não quer, né? Muitas vezes a gente busca uma solução milagrosa para resolver alguma coisa e a solução é trabalhosa, né? Aquela filósofa que eu gosto muito, a Maria Helena Galvão, que tem várias palestras no YouTube, né? Ela fala que para você entrar num problema é que nem um funil, é largo, né? Você vai dando volta, entra por ali. Agora, para sair só tem um jeito, tem que resolver, né? Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abris-vos-á. Ou seja, as possibilidades nos vêm, mas quem tem que andar somos nós. Os espíritos não nos carregarão no colo. E a questão de apresentar-vos com humildade me lembra um episódio, né? Quando teve aquela crise de, acho que foi 2008, né? Que os presidentes das montadoras foram pedir dinheiro para o governo americano, né? E eles foram o quê? De jatinho, né? Em vez de embarcar numa companhia qualquer, num avião qualquer de uma companhia aérea. Ou seja, eu vou pedir ajuda, mas eu vou com toda a pompa, com toda a arrogância. Não, né? Quem pede ajuda não pode ditar as condições, né? Eu quero ser ajudado, Deus, mas olha, eu quero que seja assim, assado, que venha ajuda de tal meio. Não é assim. Uns 3, 4 anos atrás, quando eu estava precisando de dinheiro, e eu estava numa situação ruim, né? Estava ficando pior, e eu rezei, pedi, né? Para que algo mirabolante acontecesse, né? Aí, no dia seguinte, minha mãe ligou: filho, você não está precisando de dinheiro? Não era a solução que eu gostaria, né? Eu gostaria de não ter precisado dessa ajuda, mas nós, quando pedimos ajuda, não ditamos a condição dessa ajuda. Então, nós temos que ser humildes também para receber essa ajuda. Comentários? Fred, você vê que aquelas formulações ainda na parte da ciência, né, são formulações premonitórias, né, do codificador. Parece que eles estavam vislumbrando um futuro distante, esse que nós estamos vivenciando agora, né? Que os humanos iriam avançar muito, que iriam ter muitas invenções. Ora, eu estava vendo aqui antes de entrar na reunião, poxa, as fotos que esses telescópios, o Kepler, meu Deus do céu, eles estão tirando do espaço profundo, são coisas, são imagens extraordinárias, são estrelas se formando, são aqueles mundos gasosos. É impressionante, né? Mas é como você diz aí também, né? Tem que ter uma humildade tremenda. A gente tem que
pedir quando necessário, né? Mas com gentileza, né? Com humildade, né? Porque quem pede está numa situação inferiorizada, óbvio. E essa abordagem que você fez de 2000 anos foi quando a bolha econômica estourou, né? E que grandes bancos americanos e europeus faliram, financeiras poderosas, né? Empresas monstruosas foram dissolvidas, né? E foi nesse período que minha mãe foi para a Europa. Ainda bem que ela já foi com um emprego definido, com casa, com todas aquelas regalias que o primeiro mundo oferece, né, aos seus cidadãos. Mas nós ficamos muito preocupados. O meu genro também tinha emprego arrumado, tudo certinho, definido, não conseguiu, ficou 5 meses desempregado lá. Até que, graças a Deus, se colocou e as coisas funcionaram bem, né? Porque ele deixou um cara de diretor aqui para acompanhar a menina, né? Uma passou tremenda, isso afetasse o casamento dele, né? Mas tudo deu certo, eles são felizes lá, já estão até naturalizados suíços e etc. E as coisas também se encaminharam, né? Parece que as questões de crise nesse mundo são cíclicas, né? Elas vêm e voltam, ora é guerra, são questões econômicas, né? Recessão, toda sorte de acontecimentos que são impostos à humanidade, né? E nós vamos caminhando, nós vamos remando assim mesmo, né? Apesar das adversidades, não é? Mas para isso que é o imperativo da prece, da fé, né? Em Jesus, em Deus, na espiritualidade, não, meus irmãos. Obrigado. Por nada, alguém gostaria de falar alguma coisa? Não. Não, Fred, obrigado. Vamos então, meus queridos, passar para a última parte do nosso evangelho, que é a parte das vibrações. Vamos agradecer por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, e aqui ele está pela espiritualidade maior que, que vem até nós, que está em nossas casas, e vamos vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento. Inicialmente pelos nossos irmãos desencarnados, por aqueles que saíram da vida física pela infeliz porta do suicídio, que todos eles sejam amparados. A nossa irmã Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno, que eles possam receber essas vibrações de carinho, de amor, para que se restabeleçam. E vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, principalmente aqueles que estão sofrendo com as ideias suicidas e seus obsessores, pois sabemos que esse tipo de problema é de natureza complexa, envolve perdão recíproco de ambos. E que agora cada um de nós possa vibrar pelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material, moral e espiritual que precisa, lembrando que devemos sempre pedir com sabedoria, pois Deus é como o Pai, que nos nega as nossas aspirações e desejos, ainda que justos, que possam nos prejudicar.
Vibremos também pelos nossos governantes, que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, hoje e sempre, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Rubem, prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Amém. Boa noite. Abençoe sempre. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.